falamos em migração, a gente está referindo o deslocamento do território A até no território B. Pode ocorrer entre países diferentes, tá? Só que aqui no nosso caso, no Brasil aqui, nosso principal foco nas provas, o que realmente vai estar lá na hora da prova, é a migração interna, tá? Aquela que vai acontecer dentro do território brasileiro. Historicamente, a gente pode falar aqui que o Brasil é um país marcado por intensos movimentos migratórios. Desde o período colonial, a população se desloca, tá? Buscando assim trabalho, melhores condições de vida, acesso à terra, acesso a oportunidades econômicas, acesso a serviços, tá? Então, esses são motivos que faz a pessoa sair de A e ir para B. Esses movimentos aí, que vão ajudar a moldar, distribuir a população no território brasileiro. Tá? E um dos grandes movimentos internos foi a migração do litoral para o interior. Tá? Especialmente durante o ciclo do ouro. No século XVIII, pessoas deixaram o litoral e avançaram para o interior do país em busca de riquezas e minerais. Isso aí acabou contribuindo para o surgimento de quê? De um crescimento de cidades na região, por exemplo, no Sudeste, região no parte do Centro-Oeste. Mais tarde, já lá no início do século XX, ocorreu lá um dos fluxos migratórios mais importantes da história brasileira. A gente pode falar lá da migração do Nordeste para o Sudeste. Esse movimento aí foi impulsionado por fatores como a seca, fatores como a pobreza, fatores, por exemplo, a falta de emprego, a concentração das indústrias e serviços que estavam lá no Sudeste, ou seja, lá não tinha emprego. Ah, mas no Sudeste tem várias indústrias, vamos para lá? Vamos pegar todo mundo lá, o bondinho, e vamos direto para o Sudeste, que lá vai estar cheio de indústria, tá? Especialmente para a área de centros urbanos. A gente pode falar disso aqui ainda, que milhares de nordestinos migraram em busca desse trabalho aí nas indústrias, tá? Milhares mesmo saíram lá do Nordeste, vieram para o Sudeste, para o grande centro urbano, para trabalhar nas indústrias, tá? E nessa indústria também na construção civil e lá também no serviço no setor de serviço mesmo. Esse tipo de migração que a gente chama de migração campo, ou seja, a pessoa saiu lá do campo e foi para a cidade, migração campo-cidade. Outro nome chique que eles colocam aí no livro é o êxito rural, isso, êxito rural, que foi intensificado principalmente a partir da década de 50, ou seja, a partir de 1950 temos vários êxito rural. Principalmente que lá teve aquela mecanização do campo, ou seja, quanto mais mecanizado, menos pessoas para trabalhar no campo precisam. A concentração fundiária e também teve aquela falta de oportunidades no meio rural. Isso tudo aí levam as pessoas a deixarem o campo, tá? E se estabelecer aí nas grandes cidades, principalmente as metrópoles, né? E como consequência, o que aconteceu com isso? O Brasil passou por um rápido período de processo de urbanização. Muitas vezes sem planejamento, aquele monte de gente chegando lá na cidade, sem planejamento, não tem estrutura na cidade, não tem esgoto, não tem nada, não planejaram nada. Só chegaram lá e aquele monte de gente que a cidade não estava se comportando, né? Isso gerou que tipo de problema? Muita favela, favelização. Gerou o quê? Muito desemprego. Tem desemprego, tem a precarização dos serviços urbanos, serviços mais precários. Tá? Outro movimento importante foi a migração da região centro-oeste, especialmente a partir da construção de Brasília. Tá? E da expansão também do agronegócio. A ocupação dessa região aí, foi estimulada por políticas governamentais, e é lógico, abertura de estradas, incentivos à produção agrícola, atraindo a população de várias partes do país. Por que eu falo que já foi estimulada por políticas assim governamentais? Porque criaram Brasília justamente para isso, para tentar povoar o centro lá do nosso Brasilzinho aqui, né? A gente pode também falar aqui, mais recentemente, a gente anda observando aqui, é chamada de migração de retorno também,
mas é algo mais recente. Muitas pessoas que haviam migrado para grandes centros urbanos passaram então o quê? A retornar para sua região de origem. Tá? A pessoa saiu lá do Nordeste, veio para o Sudeste para conseguir emprego, conseguir condições de vida e viu que não era aquela maravilha. Hoje está conseguindo voltar essa migração que reversa, voltando lá para sua origem, tá? Principalmente no Nordeste. Esse movimento está associado também à melhoria de condições econômicas lá da região Nordeste também, à descentralização de atividades produtivas e a busca também por uma melhor qualidade de vida que eles não encontraram aqui no Sudeste. Além disso, existe uma tal de migração pendular que eu acredito que você ou tem alguém de sua família aí, algum conhecido seu que faz. Por exemplo, a pessoa mora numa cidade menorzinha, mas vai trabalhar numa cidade maiorzinha. Tá? A gente chama migração pendular, que ocorre quando as pessoas se deslocam entre local e moradia, entre local de trabalho, você está trabalhando na cidade, e local de estudo, está estudando em outra cidade. Geralmente esse tipo de migração é muito comum em regiões metropolitanas e não envolve assim, mudanças definitivas de residência. Você só sai dessa cidade aqui e migra para estudar aqui, só vai lá para estudar, ou só vai lá para trabalhar. Então, migração pendular. Nas provas, é importante lembrar que as migrações no Brasil são explicadas por combinação. Tá? Combinação de quê? De fatores de repulsão, como pobreza, seca, combinação entre desemprego. Então não vai ser uma coisa só. Vai ter o desemprego, uma pobreza, pobreza com a seca, com a falta de estrutura, com fatores de atração. Ou seja, às vezes eu estou saindo aqui porque aqui está ruim, mas talvez só estou indo para lá porque lá está melhor. Ou seja, algo me atrai lá. Por exemplo, oferta de emprego, lá tem mais emprego, melhores salários, melhores serviços públicos, um desenvolvimento econômico melhor. Tá? Em resumo, então, para a gente finalizar sobre migrações, a gente pode falar um pouquinho aqui e começar a entender as migrações no Brasil nada mais ou seja, resumindo mesmo, como se fosse sendo aqui a transformação ao longo do tempo aqui do espaço geográfico brasileiro. Tá? Então a gente vai ter aqui os fluxos migratórios que vão revelar para a gente aqui as desigualdades regionais, as mudanças econômicas e sociais e vão ajudar também a explicar a atual distribuição da população no território nacional. Né? Então se você guardar essa lógica aqui para na hora da prova, por que as pessoas saem? Tá, lógico. Por que a pessoa sai? Para onde que ela vão? E quais são essas consequências que isso pode acarretar? Você vai acertar a maioria das questões sobre migrações na hora da sua prova, tá legal? Na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês agora questões sobre esse assunto. Vou ensinar agora como resolver esse tipo de questão na hora da nossa prova. Estou esperando então a nossa próxima aula. Não perca aqui no canal, se inscreva logo para você arrasar na hora da sua prova.